Fiquei muito feliz com o convite do Zé, porque é sempre bom ter um convite como esse, porque o professor de vocês é muito engajado, e inclusive a gente fica brincando com ele, né, que a gente lembra do começo da nossa carreira, e fica com esperanças que professores como o Zé possam assumir cargos, né, de professor efetivo nas instituições, e possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento institucional. Então, assim, eu fico muito feliz quando recebo um convite dele por causa disso. Inclusive, é um grande desafio, porque vocês são alunos dele e vocês sabem que ele faz uns slides muito elaborados. Ele torna as aulas bem divertidas. E aí a gente fica até assim com vergonha, né, Zé? Quando a gente vem, porque a gente fica, ai meu Deus, eu não consigo fazer uma aula, um slide à altura do professor Zé. E aí o que é que os alunos vão dizer disso? Então, rola até um pouquinho de vergonha em relação a isso, mas eu vou me esforçar um pouco para falar sobre um assunto que eu estudo desde 2015, final de 2015, né, que sobre as racionalidades. Agora, no doutorado, eu estou me afastando um pouco desse conteúdo, mas é uma coisa que faz tempo que eu venho me dedicando a estudar, e uma coisa que mudou a minha visão enquanto administradora de como eu via as organizações, né, as pessoas que lá estavam. Então, foi uma coisa que foi muito importante para o meu processo enquanto indivíduo, para além da questão dos estudos. E aí, se eu estiver falando um pouco rápido, Zé, tu me dá um toque aí. Tu sabe que às vezes quando eu ligo, eu falo. Não, tá ótimo, tá ótimo. E Eu vou te pedir só um favor, Josi, só um favor. Diminui Isso. um pouquinho a área da tua tela, tipo, tenta tirar essas partes pretas de cima e de baixo, assim. Como é que eu faço isso? Parar em cima com o teu cursor. Não, é mais para a esquerda, assim. Ai, meu Deus. É tipo, clica, deixa eu ver. Lá na tua barra branca, lá em cima. Tá. Lá em cima, na barra, lá onde diz a apresentação do slide. Vai um pouquinho mais em cima com ela. Consegue diminuir. Deixa eu ver, como é que eu vou te ajudar? É que assim tu não nos vê, né? Assim eu não vejo, mas aí eu posso trazer vocês para cá. Pronto, aí eu. Tá conseguindo ver a gente? Eu diminuo um pouco vocês e consigo ver um pouco. Deixa eu só ajustar aqui. É porque senão a gente não consegue enxergar o teu slide. Tá, eu vou tentar aqui. Eu vou deixar. Então, eu vou ficar assim, e aí qualquer coisa tu fala, porque eu não vou estar vendo vocês. Tá, peraí. Faz o seguinte, vai indo que agora eu resolvo para ti aqui o slide. Tá? Eu vou tirar a tua apresentação e eu coloco de outra forma. Tá. Vai indo que eu deixo que eu faço isso para nós. Tá, beleza. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre racionalidades instrumental e substantiva. Eu escolhi um subtítulo para essa apresentação, né? Que são os dilemas e as tensões que envolvem esse estudo no ambiente organizacional. Como o Zé já me apresentou, meu nome é Josiette Mendes, mais conhecida como Josi. Inclusive, vocês podem se direcionar a mim dessa forma. Eu faço doutorado em administração na UFSC, que é onde o professor Zé faz também, né? A gente é da mesma turma. Atualmente, eu estou como professora assistente na Universidade de Pernambuco. Então, eu morava em Pernambuco antes de me mudar aqui para Florianópolis, desde 2017. Eu sou paraibana, fiz meu mestrado na Universidade Federal da Paraíba, também em administração. Fiz a minha especialização no IFPB, que é o equivalente, eu acho que é o IFRS, né, de vocês, do Rio Grande do Sul. E fiz o meu bacharelado em administração também no IFPB. Então, eu passei um bom tempo no IFPB, inclusive eu fiz ensino médio lá também, na época da Cefet. E aí, eu passei bons anos da minha vida no IFPB e só saí de lá realmente porque não tinha mestrado, eu não tinha como continuar na instituição, a instituição que eu tenho um enorme carinho. E aí, fui fazer mestrado na UFPB, na Federal da Paraíba, e de lá para cá, resolvi abrir meus horizontes. Tanto que eu saí do Nordeste e vim parar no Sul, né? Justamente para estudar, né, com outras pessoas e outras perspectivas de mundo. E por isso que eu estou por aqui hoje com vocês e tive a grata oportunidade de conhecer o professor Zépica também. E aí a gente vai conversar um pouco sobre racionalidade. Eu fiz pouquíssimos slides, então eu vou falar para vocês desse conteúdo. E aí a intenção de hoje é que realmente vocês possam dizer quais são as perguntas que vocês têm em relação
a isso. Então, assim, eu vou falar brevemente e depois eu quero escutar vocês, quero saber se ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, e aí a gente vai dialogando. Então, eu queria que esse momento fosse um momento também para a gente poder dialogar sobre o assunto. A perspectiva de racionalidade, ela não é de agora, certo? A gente estuda sobre isso, digamos, recentemente, né, a partir do livro do Guerreiro Ramos, que foi escrito em 1981, dentro da área da administração. Mas em outras áreas, como filosofia, sociologia, o conteúdo de racionalidade ele já vem sendo estudado há muitos anos. E um marco disso, né, é o livro do próprio Kant, que é a Crítica da Razão Pura, que é quando ele começa a discutir os assuntos sobre racionalidade também. E a gente tem o próprio Max Weber, né, que fala sobre os tipos de racionalidade. Então, vocês devem ter escutado sobre racionalidade quando vocês tiveram aquelas aulas sobre teoria da burocracia. Então, o assunto de racionalidade não é um assunto novo na área de... não é um assunto novo na área no geral, mas na administração, ele começou a ser estudado com maior prioridade a partir de Guerreiro Ramos, que ele escreveu esse livrinho aqui, que é uma relíquia, inclusive. Tá dando para ver aí, Zé? Porque eu não estou vendo vocês ainda. Zepta? Josi, volta para aquele teu slide do jeito anterior, então, de repente não consegui resolver. Mas a gente está vendo o teu livro, sim. Tá. Inclusive, eu comprei ele só pelo estante virtual, não tem mais como comprar ele, né? Não tem mais como comprar, ele é realmente uma relíquia. Quem tem, tem, e quem não tem, não vai ter. Só se quem tiver realmente vender. Mas uma boa notícia, Zé, é que a família dele está estudando aí fazer uma republicação do livro. Então, aí tem... Hã? Que bom, não, que bom, já estava na hora, né? Eles vão republicar. Tem um conjunto de professores, que inclusive tem um professor que é aí do Rio Grande do Sul, que é o Ariston, né? Que é da Federal do Rio Grande do Sul, que ele que está conduzindo esse processo, ele está sendo o editor-chefe. Então, eles estão querendo republicar esse livro com assim, uma nova perspectiva no sentido de comentários sobre os assuntos. Então, porque é um livro meio pesado. Então, assim, não é um livro que normalmente a gente coloca para leitura na graduação, que a gente tem que ter uma formação mais técnica, né? Mais então, ou menos, prezada, que todo mundo que está aqui lê o Guerreiro Ramos, tá? Que ótimo. A gente tem um professor de TO na graduação que todo mundo leu ele. Que ótimo, eu fico muito feliz, porque eu só tive contato com o Guerreiro Ramos realmente no mestrado. E aí eu tive uma dificuldade na leitura. Então, acho que essa ideia do Ariston de tornar o livro mais didático vai ser bem interessante. Então, ele vai ter alguns comentários, alguma coisa do tipo, e vai ser republicado nesse sentido. Mas, enfim, esse livro é o meu xodó, é uma relíquia que eu tenho, né, do livro do Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos é um baiano, então, assim, isso nos aproxima muito, né, porque nordestinos, né, e ele foi um dos caras que foi, tipo, percussor de várias coisas, né. Uma das coisas que o Guerreiro Ramos, no Brasil, começou a discutir antes desse livro de 1981 foi a questão do racismo, né. Então, ele conseguiu levantar esse início da pauta sobre o racismo no Brasil a partir dele, e ele também foi deputado federal e teve que sair do Brasil, né? Então, assim, ele é uma pessoa que realmente tem um processo de vida baseado numa militância. Então, ele não é só um teórico, ele é uma pessoa que ativamente contribuiu para vários outros processos dentro da nossa estrutura política, inclusive, né? Porque tudo é política. Mas vamos ao que interessa. O Guerreiro Ramos ele falou sobre esses conceitos sobre racionalidade. Então, ele basicamente instituiu uma dualidade. Ele disse que dentro do campo da racionalidade, a gente tem dois tipos de racionalidade, que é a racionalidade instrumental, que aí na racionalidade instrumental a gente vê muito na crítica da razão pura do Kant, né? E nós temos a racionalidade substantiva. E o que seria a racionalidade instrumental? Seria a ação que é direcionada para o cálculo utilitário e econômico, e normalmente é predominantemente das organizações formais. Então, a racionalidade instrumental é aquela ação que vai ser dedicada aos fins, né, ao cálculo utilitário, à lucratividade, a como eu posso desenvolver uma organização, né, que me dê o máximo de recursos financeiros, que me dê o máximo de recursos para que eu possa
ter aquela questão da minha lucratividade. Então, a racionalidade instrumental, ela é vinculada aos fins, né, ao cálculo utilitário das ações. E a racionalidade substantiva vai ser justamente a ação que vai habilitar os indivíduos a ordenar suas vidas eticamente, promovendo a satisfação pessoal com o próximo e a autorrealização na questão do seu trabalho. Então, a racionalidade substantiva, quando a gente pensa nela, a gente pensa em relação aos meios. Então, é uma ação que vai habilitar esse indivíduo para que ele possa viver neste ambiente, que é a sociedade, de uma maneira mais substantiva, para que ele possa viver baseado na sua autorrealização. Você já viu a questão da pirâmide de Maslow, com certeza, né? Que todo mundo vê na administração, e você vê que o último nível lá da pirâmide é a autorrealização. Então, a racionalidade substantiva, ela diz que a gente tem que buscar isso, né? E que a gente tem que direcionar as ações para que esse indivíduo ele possa ter essa autorrealização. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me dizer aí que a gente esclarece. E aí, dentro da administração, você já viu os conceitos de homem econômico, né? Que é aquele lá dos primórdios da economia, que é aquela pessoa que ela vai direcionar suas ações basicamente para a lucratividade, para os fins, né, de ter mais, de lucrar mais, e para isso fazer com que, tipo, as pessoas não sejam valorizadas. Então, vocês veem isso lá em gestão de pessoas. E a gente vai ter o homo social, né, que é aquele que vai valorizar os indivíduos, que as pessoas vão sempre estar em primeiro lugar, que as pessoas são tudo de importante para a organização, que tem aquele conceito da gestão de pessoas, que sem as pessoas, a organização, ela não existe. Então, a gente tem essas duas vertentes que, por muito tempo, predominavam a administração. Primeiro, a gente começou com o homem econômico, né? E a gente tem o homem social. E aí, o que é que acontece? Sempre existe essa dualidade, tipo, ou a organização ela é voltada para os interesses de fins puramente econômicos, ou a organização é voltada para os interesses de fins puramente sociais. E aí, Guerreiro Ramos busca questionar isso, ele busca dizer que a gente pode ter um novo estilo de administração, um novo estilo de pessoa que convive naquela organização, que ele chama de homem parentético. Então, esse homem parentético, na concepção de Guerreiro Ramos, é uma pessoa que é crítica, que ela busca autonomia e emancipação, é uma pessoa que não aceita as coisas como dadas, do tipo assim, a sociedade é assim porque é assim. Acho que vocês devem conhecer muitas pessoas que são dessa forma, né? Que não perguntam, não se questionam do porquê. Eu faço isso há 20 anos e estou muito feliz com o que eu faço, tendo esse mesmo tipo de atividades todos os dias, e acho que o meu mundo é esse mundo. E nunca se questionam sobre a existência de outra perspectiva de se viver. E aí, o Guerreiro Ramos vai falar sobre esse homem parentético, né? Que ele tem essa concepção do eu, né? Dessa visão individual nessas sociedades industriais, mas ele é crítico, ele busca essa autonomia, emancipação e esse interesse coletivo. E, normalmente, é uma característica atribuída aos estudos críticos na área da administração. Então, um conteúdo como esse, o homem parentético, vocês não vão ver em estudos, mas vocês estão vendo agora porque o Zé tem aberto a esse tipo de perspectiva. Mas nas ciências mais duras, vocês vão ver, tem que seguir a lógica do homem econômico. Ou quando vocês verem a questão da gestão de pessoas, de ciências mais, assim, do outro lado da administração, né, que sempre tem essa rixa, aí vocês vão ver que vai dizer que na gestão de pessoas a gente tem que seguir a lógica do homo social. Então, sempre vai ser o homem econômico ou o homem social. E o Guerreiro Ramos, ele buscou esse termo, né, que é o do homem parentético, para que a gente possa, inclusive, ter um meio termo dentro dessa discussão. Mas é uma discussão bem mais crítica. E aí, na primeira página desse livro dele, ele já começa com essa frase aí que eu achei importante trazer para vocês. Que ele diz que a teoria da organização, tal como tem prevalecido, é ingênua. Assume esse caráter porque se baseia na racionalidade instrumental, inerente à ciência social dominante no Ocidente. Na realidade, até agora, essa ingenuidade tem sido o fator fundamental de sucesso prático das organizações. Todavia,
cumpre reconhecer agora que esse sucesso tem sido unidimensional e, como será mostrado, exerce um impacto desfigurador sobre a vida humana associada. Então, o que é que o Guerreiro Ramos vai dizer sobre isso? Que na organização tem se prevalecido essa visão da racionalidade instrumental, essa visão dessa racionalidade voltada para o econômico, certo? E até agora isso tem sido um fator de sucesso, ou seja, as organizações estão conseguindo lucro, estão conseguindo sobreviver, então está tudo de boa, e ninguém buscava, nessa época, 1981, questionar este modelo, porque é um modelo que ele se apropria, né, dessa força de trabalho da classe trabalhadora, e que sempre vai ter gente que vai ganhar muito mais, entendeu? E gente que vai estar ali e não vai conseguir sair do que ele chama de uma prisão organizacional. Então, tem indivíduos que vão trabalhar só para sobreviver mesmo, né? E eles não vão se questionar, eles vão viver aquela vidinha, né? De ir para lá todos os dias, de achar que a vida se resume àquilo e ele nunca vai se questionar. Inclusive, o próprio Guerreiro Ramos disse que esse é um fator que impedia, né, na discussão dele na época, que as pessoas pudessem se associar, que as pessoas pudessem se envolver em coletivos, que as pessoas pudessem ir para o sindicato, porque elas não queriam questionar o status quo do qual elas viviam. E aí ele disse que essa racionalidade instrumental, essa forma como a teoria das organizações é gerida, ela vai acabar tendo esse impacto que vai ser desfigurador sobre a vida humana associada. E aí a gente tem vários estudos, né, gente, de coisas que aconteceram com os indivíduos. Aí a gente vai ter aí gente com problemas de Ler, vai ter gente que vai ter problemas de ansiedade, depressão, várias coisas que Guerreiro Ramos anunciava em 1981, que ele dizia que tudo isso ia acontecer, que as pessoas iam adoecer por causa dessa questão organizacional, e que agora estão acontecendo, né, com o maior fator, a pandemia veio aí para mostrar, né, e, assim, Zé até fez um estudo, não foi, Zé, com os professores que estavam em casa na pandemia, e, tipo assim, quando o professor em si é uma pessoa que já leva muito trabalho para casa, imagina quando a casa da pessoa vira o próprio trabalho. Então, assim, quais os efeitos que tem em relação a essa vida para esse indivíduo, né? Então, é isso. Se continuar dessa forma, as coisas tendem a piorar. E se as pessoas não começarem a questionar esse modelo, com certeza, a gente nunca vai ter avanços em relação a isso. E aí eu trouxe até esse meme do Paulo Gustavo, que a gente sente muita saudade, né? Uma pessoa bem querida, que coloca aí vestir a camisa da empresa, né? E a camisa é uma camisa de força mesmo. E é basicamente isso, né? O que a empresa quer é que você possa se sentir parte. Eu gosto muito do LinkedIn, uma rede social que eu uso bastante, mas eu vejo isso muito, né? Eu vejo várias pessoas que ali estão sem questionar o que é vestir a camisa da empresa. Então, a empresa quer que você vista a camisa dela e que você trabalhe mais do que o que você está sendo pago para trabalhar, que você não receba a remuneração adequada para isso, para esse trabalho a mais. Ela vai tentar te convencer que a sua vida é o trabalho, e aí, quando sua vida vira o trabalho, né, você acaba se desconfigurando, como o próprio Guerreiro Ramos diz, né? Ele fala sobre um fenômeno que é muito comum, que é de dizer, Zé é professor da FURG, então, tipo, Josi, professora da UPE. Então, assim, o nosso trabalho vira uma extensão do nosso eu. Eu sou professora, entendeu? Mas eu sou muitas coisas, eu sou namorada, eu sou filha, entendeu? Eu sou colega do Zepta, eu sou a pessoa que toma uma cervejinha com as minhas amigas no final de semana. Então, assim, só que as pessoas sempre vão atribuir para mim o que eu faço, né, com a atividade produtiva que eu faço dentro dessa sociedade. E aí, isso é muito comum, você vê entrevistas que são concedidas na TV, vai aparecer lá o nome da pessoa, tipo Josiette Mendes, e abaixo do nome vai ter a minha filiação institucional, professora da Universidade de Pernambuco. Isso vai acontecer em todos os ambientes. Se eu for parada na rua, no mercado público, para ser entrevistada, a entrevistadora vai perguntar o que eu sou, e aí, quando se pergunta o que eu sou, é uma pergunta muito ampla, né? Até filosófica de pensar o que eu sou. Mas a gente é natural que a gente atribua o que a gente é ao que a gente faz, né? A atribuição que a gente tem em nível organizacional. Isso é muito sério. O Guerreiro Ramos discute isso desde 1981 e, infelizmente, ele morreu, né? E aí ele não pôde continuar essa discussão, não pôde
Porque, assim, ele apresentou o problema, né? E aí ele apresentou o problema e disse, o problema está aí. Ele pretendia, em outros livros, né, desenvolver as soluções, desenvolver e pensar e refletir sobre soluções, mas ele não conseguiu porque realmente ele morreu. E aí alguns professores, né, eles começaram a questionar, né, esses desafios para os gestores, para os funcionários, qual seria o caminho que a gente deveria adotar, como é que a gente poderia fazer, porque a empresa ela precisa de um lucro, mas o funcionário, ao mesmo tempo, ele precisa ser uma pessoa valorizada e precisa dessa autonomia, dessa emancipação. Ele precisa se emancipar, ele precisa participar das decisões da empresa, não apenas como uma pessoa que é consultada pelo gestor, quando o gestor já está com a decisão em mente, mas ele tem que ser aquela pessoa que participa ativamente das decisões da organização. E aí a organização estaria aberta até esse ponto. E mesmo os próprios gestores, né, olhando pelo lado dos gestores em si, a gente tem inúmeros casos de gestores que estão adoecidos, porque tem uma carga de trabalho imensa, né, e de gerenciar, de ser proprietário de uma organização, e aí, tipo, essas pessoas, até que ponto elas estão trabalhando loucamente e não estão refletindo sobre por que elas estão abrindo mão, por exemplo, de momentos de lazer, com a família, né, com os amigos, para poder se dedicar loucamente àquela organização. Eu estou lendo até um livro atualmente, que é o Paradoxo Sexual. Não é um livro muito bom, não vou recomendar, assim, mas a autora, né, a Suzana, ela traz muitas discussões em relação a isso, né, a questão da carga de gênero, por exemplo, das mulheres, né, que acabam tendo uma carga bem superior à dos homens. A gente sabe que a gente trabalha bem mais, entendeu? A gente tem atribuições que a gente coloca para a gente, né? E aí, tipo, todas essas coisas são desafios que algumas pessoas dentro do Brasil, né, e fora também, começaram a discutir qual seria o melhor caminho, quais seriam as ações que a gente poderia desempenhar para poder resolver esse conflito que existe entre racionalidade instrumental, né, ligada aos fins, né, e a racionalidade substantiva, que é direcionada a essa emancipação do indivíduo. E aí um desses... Oi? Me dá só um segundo, tira a tua apresentação, fecha a tua apresentação no computador, que eu vou tentar fazer de outra forma aqui, para tu poder ver a gente. Posso tirar? Pode tirar, pode parar a apresentação. Tá, parei. Deixa eu tentar colocar como arquivo para ir. Tá. Não tá dando certo. Para aí. Agora foi. Tu tá vendo o nosso slide? Eu tô vendo, tá ótimo. Tô vendo vocês e o slide. Mas a gente não tá vendo. Para aí. Ai, meu Deus. Tá, segue aí que eu resolvo aqui. Mas eu boto a apresentação de novo ou não? Não precisa, pode ficar só olhando a gente. Tá, beleza. E aí, algum desses professores que vem discutindo essa perspectiva, né, no Brasil, um desses professores é o meu atual orientador do doutorado, que é o professor Maurício Seva, que também é baiano, assim como Guerreiro Ramos, mas ele veio para cá, para Florianópolis, há uns 15 anos atrás, e aí ele está por aqui também estudando essa perspectiva de racionalidade. E hoje ele deixou um pouco de lado, mas ainda é uma das frentes de estudo das quais ele vem discutindo. E aí ele criou um modelo, que é um modelo que foi criado em 1996, então vocês percebem, de 1981 para 1996 é um bom tempo. E aí, em 1996, ele criou esse modelo, que é um modelo para você poder medir a racionalidade das organizações. Então, qual é a ideia desse modelo? Dentro de um contínuo, eu posso dizer, a UPE, Universidade de Pernambuco, ela é mais voltada para a racionalidade, estou vendo agora, Zé. É voltada mais para a racionalidade instrumental, certo? Ela é uma organização voltada mais para fins, para lucratividade por lucratividade, ou é uma organização mais substantiva, que valoriza mais as pessoas, que as pessoas são mais emancipadas,
Então, esse contínuo que foi criado pelo SEBA é para que a gente possa mensurar, né, para que a gente possa medir o grau de racionalidade que as organizações elas têm. Então, esse contínuo ficou muito famoso, né? Foram muitos estudos feitos a partir desse contínuo. O último levantamento que eu fiz de estudos foi em 2016. E, tipo assim, tinha para lá de 200 estudos que foram feitos, né, 10 anos depois, usando esse contínuo e medindo a racionalidade em várias organizações, certo? Mas aí, tipo, na prática mesmo, se vocês me perguntarem a prática dessa ação, né, que é uma das coisas que hoje a gente, o próprio professor Seva, questiona e está tentando adotar outro rumo de estudo, porque ele viu que o estudo de racionalidade, ele continua como o Guerreiro Ramos propôs, então ele está mais no campo de discussão teórica do que no campo de discussão mais prática, entendeu? E aí, ele, ao perceber isso, ele está desenvolvendo ações para tentar entender, tipo, a prática das organizações, estudos, né, desenvolvendo estudos para tentar entender as práticas mesmo da organização e ver como é que a gente pode contribuir, né, para que essas organizações, elas se tornem mais emancipatórias. Mas o que eu percebo é que existe um avanço. Só da gente ter esse modelo, a gente poder saber, né, ter um quadro da organização, isso ajuda muito para que o gestor possa ter uma noção e comece realmente uma ação de planejamento para tornar a organização, né, um pouco mais substantiva. E uma das coisas que foi descoberta dentro desse estudo é que não existe o certo e o errado, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas olham um modelo e fazem, a organização é totalmente instrumental, é uma vilã. Não é uma vilã. Se a organização tem essa postura de decidir que vai ser uma organização instrumental, entendeu? É uma decisão organizacional que tem que ser respeitada. Mas, no geral, todos os estudos que a gente viu de 1996 para cá, percebeu-se que não existe, tipo assim, uma organização que seja totalmente instrumental, nem uma organização que seja totalmente substantiva. Porque as pessoas, elas vivem nessa dualidade. Então, a gente sempre vai ter uma organização que pode ser mais instrumental, porém, ela tem um nível de racionalidade substantiva. Então, ela está ali, sempre vai existir essa tensão, né? Essa tensão de ser mais substantiva e ter um pouco da racionalidade instrumental, ou ser mais instrumental e ter um pouco da racionalidade substantiva. Então, não tem como a gente analisar a organização dentro de, tipo, ou é isso ou é aquilo. Sempre vai existir essa dualidade. Pode passar, Berta? Oi? Tá aqui. Assumi o controle, eu vi. Ouve a gente, ouve. Consegui. Vou fazer uma pergunta para ti. Pode fazer. Olha só, ali nesse slide do contínuo, tá? Só fazer um spoiler, né? Mas assim, o Serva, ele atualizou isso de alguma forma, ou a gente ainda permanece com esse formato dele? Porque ele trabalha com uma lógica de um pouco de instrumental e um pouco de substantiva, né? A gente tem um modelo novo, ele diz assim, segue usando esse modelo, ou ele diz, não usa mais o meu modelo? O que ele diz desse modelo dele? Então, ele não quer mais ter modelos. Então, ele decidiu que não vai trabalhar mais com modelos, porque o que é que ele acha, né? Uma visão compartilhada com o pessoal do grupo. Que quando você tem um modelo, você fica muito aprisionado. Então, você acaba tornando uma prisão para avaliar as coisas. E as organizações, elas têm suas individualidades. Então, assim, muita gente pegou o modelo do SEVA, que foi feito em 3 organizações da Bahia, e utilizou para vários outros tipos de organização e tentou colocar as rúbricas dentro de organizações dos diversos tipos. Tipo, tudo que vocês puderem imaginar de trabalho que existe usando o modelo, tem, né? E aí, nesse processo de adaptação do modelo a esses outros estilos de organização, o que o SEVA percebeu que se perdeu muito, sabe, Zeta? Porque se perdeu a individualidade daquelas organizações. A individualidade de olhar a ação e o cotidiano específico daquelas organizações, entendeu? Do que colocar elas dentro de um modelo. Então, assim, o SEVA abandonou esse modelo, ele não usa mais nenhum estudo, certo? E agora ele está em outra fase,
que é a fase justamente de tentar entender esse cotidiano das organizações e tentar ir para a microação, sabe? O indivíduo ali que tenta se emancipar e como é que ele é visto nesse contexto organizacional. Então, hoje é esse. Não se sabe se futuramente, depois que ele tiver um conjunto de estudos, certo? Nesse sentido mais micro, se ele vai querer agrupar esses estudos e fazer não um modelo, mas uma sintetização teórica, alguma coisa do tipo, sabe, Zepta? Talvez seja um caminho adotado. Mas, por hora, isso de 2016 para cá, ele vem seguindo essa perspectiva de abandono desse modelo. Depois de 10 anos, ele sentou, refletiu com o grupo e viu que tinha que tomar outro rumo, né? E foi isso. E a gente está com ele, tentando achar um novo caminho, que é um caminho, como eu falei para vocês, um caminho mais prático, porque uma das coisas que o Seva percebeu também é que essa discussão estava muito no campo meramente teórico. E aí agora a gente precisa ver soluções mais tangíveis, né, para as organizações. Então, ele está indo para um caminho mais de ação prática. Entendeu, Zepta? Oi? Escutou, amigo? Eu não te vejo, só vejo os alunos. Ah, ok. Tranquilo. Então, continuando. E aí, essa discussão foi o Zepta que trouxe, né? Que eu nunca tinha, assim, já tinha parado para refletir sobre isso, mas nunca tinha parado com tanta intensidade e parei a partir dessa reflexão que o Zepta trouxe, né? Se existem organizações que são instrumentais na sua essência, digamos, a Organização de Tecnologia da Informação, será que ela tem que ser instrumental na essência dela? A essência dela é puramente instrumental, de automação, de robótica, de sistemas de informações gerenciais. E se existe outra forma de gestão até para essas organizações? Então, vocês estão tendo uma aula de pesquisa operacional. Será que existiria uma outra forma de analisar as organizações que, em tese, seriam puramente, né, instrumentais a partir de uma lógica substantiva? Então, essas são algumas reflexões. Eu não vou ter respostas para dar para vocês em relação a isso. O meu papel aqui é trazer essa reflexão para que a gente possa discutir, né, em relação a essa perspectiva. E aí, o que percebeu-se nesses estudos que foram publicados depois do modelo do SEBA de 1996 é que não existe, assim, organizações que, em essência, são instrumentais, nem em essência elas são substantivas, mas existem tendências naturais. Então, a racionalidade instrumental, ela está mais vinculada a empresas com fins lucrativos, como eu falei para vocês no começo da apresentação, e a racionalidade substantiva, ela está mais vinculada a organizações sociais. Então, esses estudos, eles apontaram que existem tendências naturais para isso. Mas, na prática, isso não é unanimidade. Por exemplo, eu conduzi o estudo da minha dissertação do mestrado, né, que inclusive foi divulgado esse artigo, aí o Zé pode passar para vocês. Eu gosto muito de música e amo Chico Buarque. Então, eu tenho vários artigos que são com título de música e são com título de músicas de Chico Buarque. E aí eu não sei se um dia o Chico Buarque vai, né, fazer, sei lá, como é o nome daquele negócio, Zé, que você... direitos autorais. Mas, enfim, eu tenho vários artigos que assim, até agora não deu nenhum problema. E esse daí foi um artigo que eu fiz da minha dissertação de mestrado, que o título é Você Só Dança Com Ele, e diz que é Sem Compromisso. E que é uma música do Chico Buarque, se vocês puderem escutar, é bem bonita, Sem Compromisso. E o subtítulo é As Racionalidades nas ONGs Feministas da Paraíba. Então, eu estudei 3 ONGs feministas, né, que trabalham com feminismo na Paraíba, e essas ONGs, elas são ONGs tidas como ONGs militantes, né, são aquelas que estão ali fazendo movimentações, porque a gente tem ONGs que são mais sociais, por exemplo, tem uma ONG de cuidar das pessoas com câncer, que lá na Paraíba também tem, mas o foco dela é mais de assistência social. Essas ONGs que eu estudei, o foco delas é realmente da militância social. E aí eu estudei essas 3 ONGs,
E eu confesso para vocês, quando eu fui estudar essas ONGs, eu fui com um olhar meio que de sonhadora, além de pesquisadora, né, que a gente tem que ter um certo distanciamento, que apesar que eu não acredito que exista esse distanciamento total, eu fui com esse olhar mais, assim, de sonhadora, achando que, essas ONGs, elas são totalmente substantivas, assim, eu até questionava, dizia, mas o professor Seva vive dizendo que não existem organizações que são totalmente substantivas, nem organizações que são totalmente instrumentais. Mas na minha cabeça, essas organizações, não, ONG feminista, com certeza elas vão ser muito substantivas, então eu fui nutrindo isso. E aí, na realidade, quando eu desenvolvi a pesquisa com essas 3 ONGs, eu pude perceber, né, pude constatar, a partir dos dados que eu coletei, que não é tão assim. Então, eu vi, né, dentro dessas 3 ONGs que adotavam uma perspectiva bem instrumental, bem instrumental mesmo, inclusive de mudar o seu foco de atuação para que elas pudessem conseguir financiamento. Então, elas precisavam de financiamento a partir dos editais públicos e privados também, e aí cada agência financiadora exigia, tipo, uma linha de atuação. E aí, a partir das linhas de atuação das agências financiadoras, elas iam mudando as suas estratégias, elas iam, tipo, mudando o foco de atuação. Por exemplo, tinha uma ONG lá que ela era focada na questão da violência doméstica, né? Então, o foco dela era a militância contra a violência que as mulheres sofriam no ambiente do lar. E aí elas encontraram uma agência financiadora que estava, tipo, pagando lá para alguns projetos que fossem na área da infância, né? Infância e adolescência. E aí elas simplesmente mudaram o estatuto, mudaram seus objetivos, para que elas pudessem se direcionar para essa área, que é a área da infância e adolescência, e conseguir essa captação de recursos. Então, houve essa mudança, né, da missão organizacional, da visão, para que elas pudessem conseguir esse recurso. E é isso, né? O que a gente percebeu nesse estudo, que eu percebi, né, o meu orientador do mestrado, é que as organizações não governamentais, elas convivem com o mesmo dilema que as organizações lucrativas convivem, que é o dilema das duas nacionalidades, que é o de você valorizar esses indivíduos, tentar, né, fomentar um espaço para a emancipação das pessoas, e, ao mesmo tempo, você precisa ter lucratividade. Ao mesmo tempo, você precisa ter para poder pagar as contas. E aí você vive nessa tensão, né, nesse dilema, nessa dualidade entre as nacionalidades. E aí o Tenório, que é outro professor que também estuda, né, sobre esse assunto, a partir de uma perspectiva da teoria comunicativa, né, ele vai dizer que o espectro do mercado ele vai rondar o terceiro setor, pois o terceiro setor, que são as ONGs, elas estão buscando essa profissionalização, né, para poder sobreviver, ou seja, elas precisam de sustentabilidade financeira. E aí elas precisam também manter a sua sustentabilidade ideológica, ou seja, elas precisam manter as ações para o público-alvo que elas têm que atingir. Então, elas vivem com essa dualidade. E é isso, gente. Basicamente, eu apresentei para vocês o conceito, né, de racionalidade, falei um pouquinho sobre Guerreiro Ramos, e esse exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo de um estudo que eu conduzi no mestrado. Mas existem vários outros estudos, o campo, assim, desde 1996, que foi quando o professor Seva lançou o modelo. Como eu disse para vocês, tem estudo muitos em vários tipos de organizações, e é basicamente isso. Eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade, e estou aberta aí, esse é meu e-mail também institucional, e estou aberta aí para esclarecer as dúvidas, para ajudá-los no que for necessário para o aprendizado de vocês. Zepta? Oi? Tá me escutando? Zepta? Josi, me dá 1 segundo só, já tô resolvendo aqui para entrar contigo. Tá. 1 segundo, é isso. Ai, meu Deus, tá quente em Floripa, tá quente aí também?
Agora apareceu duas telas. Oi, Josi, ouve a gente agora? Oi, estou escutando, tranquilamente. Não, tá super tranquilo, sem atribulações, assim, para tua reunião aqui. Tá tudo certo. Olha só, não, perfeito, tá? Eu vou falar para ti o seguinte, deixa a gente pensando demais, né? A tua fala deixa a gente pensando demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu passar para o pessoal, na realidade, se quer perguntar alguma coisa, se alguém quer fazer uma pergunta para a professora Josi, em cima do que ela falou. Ótimo, peraí. Josi, duas perguntas aqui para ti, vamos lá. Tá, eu vou só parar a apresentação para poder ver melhor. Pode fechar a tua apresentação aí, tá? Oi, Pronto, Josi, agora... tudo bom? Oi. Uma pergunta, falando em racionalidade instrumental, isso aí tem que vir da essência da organização ou ela pode ser mutada no meio do caminho? Ah, tu está falando da racionalidade instrumental ou substantiva? Instrumental. Não, a instrumental acho que já vem. A instrumental, acho não, tenho certeza. A instrumental é inerente às organizações, porque a racionalidade instrumental ela veio antes, é a mais antiga. E as organizações elas buscam lucro, né? E aí a racionalidade instrumental vai estar nelas, estou falando de organizações de mercado, porque elas querem sobreviver. Então, elas estão com a racionalidade instrumental para a sobrevivência dela, para buscar essa lucratividade. Agora, quando a gente fala sobre organizações não governamentais, em tese, o lucro delas não deveria ser financeiro, e sim um lucro social. E quando a gente fala de organizações não governamentais, a tendência que a gente espera é que elas não tenham, na sua essência, a racionalidade instrumental, e sim uma racionalidade do tipo substantiva. Então, assim, basicamente isso vai depender da organização. Mas em relação à racionalidade instrumental nas organizações de fins lucrativos, é na essência dela, porque é a essência de sobrevivência natural, né? E de conseguir seus lucros para poder pagar as contas, né? E poder se desenvolver. Então, no geral, depende da organização. Respondido, Jefferson. Mais alguém? Eu vi outra mãozinha aqui, Silvia. Boa noite, Josi. Boa noite. Primeiramente, obrigada por palestrar aqui para nós e trazer esse assunto que acredito que deveria ter mais horas sobre isso, e o nosso tempo é curto. Eu queria saber de que forma que tu vê a desigualdade social e o desequilíbrio financeiro e econômico, de que frente ele vem a essas, tanto a racionalidade instrumental quanto a substantiva. Minha amiga, deixa só para ti, tá? É carregado, sim, essa pergunta, mas é uma pergunta que eu venho refletindo a partir do momento que eu comecei a investir na Bolsa, né, que foi ano passado. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre investimentos na Bolsa, né, fazer curso, essas coisas todas, e aí esse tema de desigualdade social ficou muito forte para mim, porque, veja só, quando a gente, eu não sei se vocês têm uma noção mínima de investimento, mas eu vou tentar falar da forma mais básica possível, né? Quando você tem investimentos, por exemplo, voltados para a taxa Selic, e aí você tem aquele investimento voltado para a taxa Selic, você vai querer o quê? Que a taxa de juros, ela suba para que o seu investimento você possa ter mais lucratividade. Então, eu estou dando um exemplo. Eu vou jogar para que a taxa de juros, ela suba para que eu possa ter mais lucratividade naquele investimento que eu tenho, que é focado na Selic. Mas, por exemplo, quando a taxa de juros sobe, o que é que a gente o que é que está acontecendo? Num país como o nosso, que tem um monte de pessoas endividadas, que tem um monte de gente que depende de empréstimo, né? E que tem um monte de gente que não tem educação financeira. Então, a gente vai ter mais gente endividada e, por consequência, a gente vai ter mais desigualdade social. Então, eu estou dando esse exemplo para te dizer como as empresas elas jogam. Infelizmente, para as empresas no geral, né, sem ser aquelas empresas que têm uma consciência social,
elas sempre vão estar jogando a favor do mercado, né? E aí elas vão sempre estar jogando a favor de fins cada vez mais instrumentais. E quando a gente tem esse tipo de jogador dentro desse espectro do mercado, a gente vai ter, com certeza, um reforço das desigualdades sociais, e as pessoas vão trabalhar mais, aí elas vão ter trabalhos precarizados, vão trabalhar mais para poder jogar esse jogo, e aí, à medida que elas vão trabalhando mais, elas vão tendo menos tempo, e elas vão ter menos tempo para refletir sobre a situação que elas estão, e quando elas não refletem sobre a situação que elas estão, elas não podem mudar, porque elas não têm tempo nem para refletir, e aí, quando elas não têm tempo para refletir, elas não têm tempo para mudar, para se emancipar. Então, a gente vai ter um status que vai continuar daquele jeito, porque dentro desse jogo, eu dei um exemplo de investimento em bolsa de valores, mas dentro desse jogo, as empresas, elas jogam de um lado oposto. E aí, é isso que acontece, né? Então, assim, é como se fosse uma cadeia, um sistema, né? A gente está em sistema, então o sistema ele vai desencadeando essas coisas, vai desencadeando uma e outra coisa, e a gente acaba reforçando as desigualdades sociais. Então, são reflexões que eu faço, né, particularmente, desde o ano passado, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei pensando, né? Eu disse, imagina, a gente tem um investimento voltado em Selic, né? E aí a gente está torcendo para que a taxa de juros aumente. Mas tanto de endividado que a gente tem no Brasil, quando a taxa de juros aumenta, a gente ganha mais investimento, mas aí, ao mesmo tempo, a gente está prejudicando mais as pessoas que estão com taxas absurdas de empréstimo. Então, assim, é um sistema que ele vai desencadeando. E o mais importante é que esse jogo, dentro desse jogo, estou chamando de jogo, né? Dentro desse jogo, as pessoas não têm tempo de refletir. Então, às vezes, quando eu pego o Uber aqui, assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, quando eles puxam conversa, né? Eu fico pensando até, a pessoa não tem tempo de refletir, ele nem sabe, tipo, ele se acha empreendedor, ele diz que o trabalho que ele está tendo, que é um trabalho totalmente precarizado, é um trabalho de empreendedor, porque ele tem um MEI, tem um microempreendedor individual. Então, assim, eu acho que o espaço que a gente está abrindo agora é de reflexão, para que vocês possam colocar essa pulguinha aí atrás da orelha. Mas é tudo em cadeia. Tudo reforçado. Não sei se deu para explicar, deu para entender. É aquele tipo de resposta que não responde, né? Porque a gente fica pensando em cima da resposta. Tem um livro ótimo da Laura Carvalho, do Valsa Brasileira. Se alguém gosta desse assunto, Valsa Brasileira, ela é uma economista da USP, super legal. Ela mostra toda essa lógica, né? Ou como é que ela vai e volta, mas é bem legal. Valsa Brasileira, do boom das commodities, eu não sei o quê. Bem legal. Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Josi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Gabriel, achei que vinha uma hoje do Gabriel. Tá esperando. Eles são bem participativos, eu adoro. Minha turma não leva assim. O trio aqui, duas gotinhas antes. Porque eu também só dou aula no primeiro e segundo período, né? Eles são mais tímidos. Eu acho que vocês estão nos períodos mais avançados. Josi, boa noite. Eu tenho uma pergunta no sentido de, na economia, a gente pensa sempre no equilíbrio, né? E olhando, né, nesse paradigma, assim, colocou do mercado financeiro, eu vejo que não tem como fugir dessas duas alternativas. A gente vive sempre com a racionalidade instrumental e a substantiva, né? Então, eu queria saber como é que a gente consegue conciliar as duas coisas sem cair para esse lado mais capitalista, da desigualdade, das questões sociais. Como a gente consegue extrair alguma coisa da racionalidade instrumental sem ser tão prejudicial assim? Pois é. Primeiramente, perguntas hoje, elas estão todas com o Rivotril, né? Mas responde isso aí que eu vou até sentar para te ouvir nessa. Não, primeiramente, tipo, em nenhum momento eu quero dizer, o sistema capitalista, agora a gente tem que destruir o sistema capitalista e aí a gente vai fazer um outro tipo de sistema. Não, eu acho que, tipo assim, primeiro que eu acho que não tem mais volta em relação ao capitalismo. O que a gente tem que agora é refletir sobre ele e tem ações que são desenvolvidas nesse sentido. Eu não sei se você já ouviu falar no mercado financeiro das ações do tipo ESG, né? ESG, que são as de cunho de sustentabilidade.
E aí é uma coisa muito nova ainda, a gente não tem, inclusive são ações que infelizmente na Bolsa às vezes tem muitas quedas, né, porque as pessoas não acreditam muito. Então, assim, mas é uma iniciativa do mercado de fazer determinadas ações que possam ter esse cunho, né, mais para os indivíduos, porque a sustentabilidade, ela não envolve só o meio ambiente, né, ela envolve as ações sociais, culturais, então o conceito de sustentabilidade é bem mais amplo, mas é uma das ações. Como eu disse na apresentação, infelizmente, Gabriel, a gente não tem uma resposta, a gente tem a realidade que é posta desde 1981 pelo Guerreiro Ramos, né? E aí, infelizmente, ele não conseguiu nos dizer em fins práticos como é que a gente pode resolver essa dualidade. Então, eu não sei te dizer como é que a gente vai resolver a dualidade. Eu sei que no óculos que eu estudei, nas ONGs, né? Uma das alternativas da ONG que eu vi que era mais, assim, igualitária entre substantivo e instrumental, foi de escutar as pessoas. Então, elas começaram a escutar as pessoas, a ver, assim, colocar as pessoas de fato no processo decisório da organização, não apenas de fachada. E aí elas perceberam que a partir do momento que elas escutam as pessoas, elas aprendem muito, elas conseguem avançar na organização, entendeu? E elas conseguem, inclusive, ter projetos melhores. Então, uma dessas 3 ONGs que eu estudei, a partir do momento que elas colocaram as pessoas mais na organização, elas conseguiram, inclusive, ter mais financiamento, ter mais projetos, essas coisas todas. Então, é um passo, eu acho que um passo a ser dado nesse sentido. Não é um passo fácil, porque as organizações, elas são dinâmicas. Você não pode, por exemplo, uma organização que você tem 300 pessoas, vou convocar uma assembleia para decidir qual é o tipo de papel que a gente vai comprar. Não, né? Então, assim, não tem como, operacionalmente não ia ser viável. Mas eu acredito que em vários outros processos você pode trazer esse indivíduo para a organização e pode fazer com que ele reflita sobre as coisas. E nós, enquanto indivíduos, nós temos que refletir sobre o nosso papel dentro das organizações. Hoje em dia, depois que eu comecei a estudar racionalidade, eu comecei a me ver mais, a me perceber mais, no sentido de que, eu escuto uma pessoa dizer, eu amo o meu trabalho, eu amo o trabalho, eu amo a empresa. Inclusive, tem meme de gente que tatua a empresa, eu já vi meme de gente tatuando a marca da empresa, porque tipo, a empresa é a minha vida. Então, esses discursos são discursos que a gente tem que refletir, né? Que a gente tem que refletir sobre esse nosso eu que está fora da organização e que é um eu individual e que, por consequência, trabalha em uma organização. É isso. Mas eu acho que o caminho é pelo processo decisório. E aí eu te digo nessa frase em específico o que eu acho, porque eu não continuei os estudos em relação a isso, e aí eu não tenho como te afirmar. Mas nos estudos que eu fiz, o processo decisório foi um dos processos que apontou para uma solução que seria mais prática no sentido de resolução dessa dualidade. Se chegar na resposta, escreve uma tese. Exato. Chegar na resposta, escreve uma tese. Gente, mais alguma pergunta para Josi? Fechamos, liberamos ela. Josi, milhões... Opa. Para aí, que vem mais bem tranquila para ti, tá? Conhecendo a perguntar. Bem tranquilinha, velho. Josi, tu acreditas, dentro do teu estudo, que se houvesse uma conscientização social, tá? E eu digo isso no âmbito escolar, estudantil, junto com uma conscientização, um estudo, uma educação financeira, a gente poderia estar caminhando para uma resolução? Com certeza absoluta. E dentro do estudo que eu fiz nas ONGs também, uma das coisas que a gente constatou é que as pessoas precisam participar mais. Então, se a gente tivesse uma conscientização de cidadã, porque você sabe que existe um conceito que é diferente de cidadania e de solidariedade. A solidariedade vou pegar aqui umas roupas, umas cestas básicas e vou ali doar,
beleza, você foi lá doar, você fez uma ação pontual, que é importante, não estou dizendo que não é importante, mas a cidadania é você se colocar no papel enquanto não apenas pertencente de uma sociedade, mas proprietário daquela sociedade que você vive. Não apenas como uma pessoa, assim, afastada da sociedade, mas realmente dentro daquela sociedade. E aí a gente não precisaria que essas ONGs elas estivessem lutando tanto por dinheiro, porque a gente teria um modelo em que as pessoas elas iam contribuir financeiramente para essas organizações sociais, entendeu? E a gente não precisaria que as ONGs ficassem tão aprisionadas a essas fontes de recurso, essa fonte de recurso financeira, de editais governamentais ou de outras agências financiadoras. Então, com certeza, se as pessoas tivessem mais consciência cidadã. Em relação à sua pergunta da educação financeira, é implacável, né? Porque eu fiz um projeto quando eu estava como professora da UPEP, que agora estou afastada, com catadores de materiais recicláveis. E aí a gente ficava com os catadores tentando abrir uma cooperativa, tentando desenvolver, tentando fazer com que eles tivessem lucro, né? A gente tentando conscientizar eles, dizendo que se eles tivessem uma cooperativa, eles iam poder vender as coisas em conjunto, eles iam ter um preço melhor, essas coisas todas. E aí eu lembro muito de uma senhora que falou, mas eu preciso comprar o pão hoje, eu preciso catar o material hoje, preciso vender hoje, mesmo que seja, tipo assim, eu perdendo 50% do valor, mas porque eu preciso levar comida para minha casa. Então, tipo assim, aí eu vou discutir com essa pessoa, eu não tenho como discutir, eu não tenho o que fazer, ela precisa do mínimo, ela precisa sobreviver, ela precisa de comida ali na mesa dela naquele dia. Então, tipo assim, ela não pode esperar juntar o material durante uma semana, como era a proposta da gente, para que pudesse vender todos juntos, e no final da semana eles tivessem um valor que seria 50% a mais do que eles ganhavam individualmente. Mas ela não podia, porque ela tinha que ter a comida, ela trabalhava naquele dia para comer naquele dia. Então, uma pessoa como essa, como é que ela vai buscar a emancipação que Guerreiro Ramos propõe? Não tem como, entendeu? Então, a gente precisa do mínimo para depois a gente começar a procurar outras formas, né? Se você está com fome, você não tem como refletir sobre a conjuntura social do país. Você precisa comer. E por isso que é tão triste, né? A gente ter voltado para o mapa da fome e a gente está do jeito que está no país, essa situação, né? Porque aí as pessoas vão sempre ficar nesse sistema e elas nunca vão poder ter tempo de refletir. É isso. Ai, ai. É. Gente, mais uma pergunta. Para aí, Josi. Olá, boa noite, primeiramente. Meu nome é Otávio. Bom, acredito que a grande maioria que está aqui presente hoje é administradores em formação, né? E é um belo ponto inicial para a gente começar a criticar a racionalidade instrumental que visa, em sua grande maioria, os interesses próprios, deixando o indivíduo de lado. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que poderemos enfrentar ao adotar esse comportamento crítico? Demais. Dependendo de qualquer nível que você estiver, você vai ser altamente questionado, porque a cabeça das pessoas é projetada dentro do ambiente organizacional para a racionalidade instrumental. Muita gente nem sabe que existe a racionalidade substantiva. Então, as pessoas elas vão focar suas ações na racionalidade instrumental. Um exemplo, se você for seguir a carreira na área de gestão de pessoas, e você quiser dizer, vamos colocar as pessoas para participar mais do processo decisório da organização. Dependendo do teu gestor, a primeira coisa que ele vai dizer, meu Deus, a gente vai perder tempo com isso? Vai perder tempo consultando as pessoas ou fazendo uma caixinha de sugestão para que as pessoas possam dizer o que é que elas acham que a empresa poderia melhorar. Então, assim, tipo, as pessoas vão achar perda de tempo, e eu digo isso pelo meu trabalho, eu sou professora, e quando eu trago para o meu colegiado discussões como essa, eu enfrento objeções, né? No sentido de que, isso é perda de tempo. Porque a gente vai fazer com que o aluno ele possa participar dessa instância. Então, assim, sempre os desafios vão ser imensos, porque você vai estar questionando o status quo. Todo mundo que questiona o status quo vai incomodar, né?
E aí, ao incomodar as pessoas, a forma como elas vivem, a forma como elas fazem as coisas, como elas foram ensinadas a fazer, é terrível para elas, né? Tipo assim, elas sempre vão achar que tudo que você está fazendo é irrelevante. Então, e isso nas diversas áreas. Eu citei gestão de pessoas, mas nas diversas áreas, no marketing. Ah, porque a gente quer fazer algum tipo de ação que seja uma ação não apenas de engajamento de propaganda, mas a gente quer fazer uma ação de marketing com as pessoas, para as pessoas refletirem sobre aquilo, para as pessoas poderem dizer o que é que elas acham da nossa marca, para a gente constituir nossa marca a partir disso, né? E aí você vai enfrentar objeções imensas, né? Porque vão achar que é perda de tempo. Eu sigo uma influencer chamada Camila Frender, e aí ela disse que às vezes recebe as coisas para fazer publicidade da marca, e ela quer dizer para a marca dar a opinião dela, tipo assim, tipo, eu acho que isso daqui deveria mudar dessa forma, eu acredito que isso não vai dar engajamento para o público, o meu público, ele acha esse conteúdo mais sensível, e ela disse que as marcas, assim, têm uma rejeição imensa de mudar o script daquela propaganda, daquela publicidade que ela vai fazer. Por quê? Porque são acostumados a fazer as coisas do jeito que foram ensinadas, do jeito que uma pessoa lá do setor de marketing pensou, e ela acha que vai conseguir todos os lucros apenas com isso. Quando a pessoa está lá na ponta executando aquela ação, está lhe dizendo que você deveria mudar. Se você for para um ambiente industrial, você tem ali aquela pessoa que está todo dia lá com a máquina fazendo aquilo, e aí ela vai falar para o gerente, a gente pode mudar isso, a gente pode fazer aquilo, e você não vai escutar, porque vai dizer que é irrelevante a ação dela dentro daquela organização por causa do nível operacional que está. Mas a pessoa está ali todos os dias fazendo aquilo. Então, quer uma opinião melhor do que a pessoa que está todos os dias desempenhando aquela função. Então, assim, são inúmeras as objeções que, com certeza, quem pensa criticamente, fora da caixinha, quer mudar o status quo, vai enfrentar. Mais alguma pergunta, gente? Fechamos? Josi, fechamos, então. Olha só, super obrigado, porque eu sei que a tua agenda está uó, né, com essa função de doutorado e um monte de coisa. Não, eu estou tranquila, eu estou bem assim, fui fazer uma aula de yoga antes da gente, aí estou relax. Mas olha só, muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer te ouvir, um prazer te trazer para cá de alguma forma, né? Acho que a reflexão que tu gera, a gente fica nela e com certeza a gente vai conversar mais sobre isso, mas obrigado por ter dado esse pontapé assim num assunto tão importante, tá? E vem assim embora para Floripa, para a gente tomar cerveja. Tamo aí. Valeu. Tchau. Valeu. Tchauzinho, Josi. Valeu.